Em nome de Deus, o clemente e misericordioso, louvado seja Deus, o Senhor do Universo, a paz de Deus seja com o profeta Muhammad e a família purificada dele e todos os profetas que foram revelados para a humanidade. Hoje vamos ter uma conversa com o nosso querido irmão Pai Júnior, da Umbanda, um dos queridos irmãos, que ele também tem essas atividades religiosas. Por isso, vamos ter essa conversa com esse querido irmão. Como que sabemos, o Criador, Deus único, poderoso, Ele criou o mundo inteiro. Ele revelou os profetas quando que começou a criar a humanidade, o ser humano. A primeira pessoa que Ele criou, o profeta Adão. E continuação do ser humano foi através do profeta Adão e a esposa dele, Eva. Cada vez para frente cresceu a humanidade, o ser humano, no mundo inteiro, até que chegou no tempo do profeta Abraão. O profeta Abraão, um pai de monoteísmo, o pai de todas essas religiões divinas que hoje existem, judaísmo, cristianismo, o islamismo, todas essas religiões voltam para o profeta Abraão, porque ele tem os dois filhos, Ismael e Isaac. Que através de Isaac foi o profeta Moisés, o profeta Jesus, que é judaísmo, cristianismo. Através de Ismael, o profeta Muhammad, que foi o islamismo. Por isso, vamos ter esse debate sobre esse assunto. Muito bem-vindo, nosso querido irmão Pai Júnior. Pode se apresentar, por favor? Boa noite. O senhor está conseguindo me ouvir bem aí? Sim. Então tá bom. É com muito prazer, Sheikh, que eu venho dividir aqui hoje esse espaço com o senhor, né? Para mim é uma honra muito grande poder falar um pouco sobre tudo da religião, não só dentro da ótica dos ritos que se diferenciam, mas na sua base, né, que nos une, que é o amor e a caridade. Então, assim, poder falar de Abraão, poder falar da religião monoteísta, mesmo que não esteja no escopo da minha religião, da religião de Umbanda, nós sabemos que é muito importante a ideia de Abraão dentro da ótica do monoteísmo. Então, falar de Abraão, falar da religião de Umbanda, dividir um pouco daquilo que eu conheço e aprender muito com o senhor, para mim é um prazer muito grande. Eu sou umbandista e fundador, assim, resumidamente, fundador da Tenda Espírita de Umbanda, Mensageiros de Aruanda. Muito bom, muito bem-vindo, irmão, para esse debate. Primeira parte, eu vou entrar um pouco sobre o profeta Abraão e a religião dele, o pensamento dele, um pouco vou deixar. Na continuação, ele vai ter um espaço no Senhor, o tempo vai ser para o Senhor. O profeta Abraão foi um dos profetas que foi revelado para a humanidade. Nós temos 124 mil profetas que foram revelados para a humanidade. Entre eles, 5 são muito importantes, que podemos dizer que a religião deles era mundial no tempo deles. Profeta Noé, profeta Abraão, profeta Moisés, profeta Jesus e profeta Muhammad. O profeta Abraão, que pai do monoteísmo, que nós acreditamos que existe um Deus, um Criador,
que criou a humanidade, criou o mundo inteiro. Esse Criador que criou o profeta Abraão. O profeta Abraão, ele tinha 2 filhos, Ismael e Isaac. Que quando nasceu o Ismael, o profeta Abraão levou ele para a Península Arábica, aquela região que hoje é a Meca, que hoje está na Arábia Saudita. Essa região, o profeta Abraão, com ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, levou seu filho com a sua esposa, a mãe de Ismael, para essa região. Lá foi que depois que deixou nesse lugar com ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, o profeta Abraão voltou pela causa dos assuntos que deveria voltar, e ela ficou com essa criança. Como que eles ficaram com sede, ela começou a buscar a água. Estava andando de um lado ao outro lado, até que, quando ela voltou, achou, abriu uma fonte da água, um poço na baixa do pé de Ismael. Que até hoje existe esse fonte da água, poço da água, que o nome desse fonte é poço da água, dizemos Zamzam, que está dentro da Meca, onde que os muçulmanos estão fazendo peregrinação. Que depois Ismael cresceu, que quando ficou mais jovem, o pai, várias vezes, ele foi lá, visitou Ismael, Hajar, H. Sim. Mas quando chegou uma última vez, porque não estava muito em contato com esse filho, porque a distância também, muita distância, o profeta Abraão do outro lado, e eles ficaram na Meca. Quando a última vez que ele voltou para a Meca visitar o seu filho, com a esposa, ele sonhou, o profeta Abraão sonhou que ele está, porque virou um filho, virou um jovem, e fora desse que virou um jovem, Allah subhanahu wa ta'ala ordenou um assunto que é muito importante, que o profeta Abraão sonhou, que ele, com ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, tem que degolar o seu filho no caminho de Deus. Então, esse assunto, no início, fica difícil realmente. Fora disso, imagem desse assunto, que o pai vai degolar o seu filho no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Fora disso, mais importante, o profeta Abraão não estava encontrando muito o seu filho. Encontrei ele depois de algum tempo que ele virou mais jovem. Agora, ele sonhou, o profeta Abraão, que Allah subhanahu wa ta'ala está ordenando que ele tem que degolar o seu filho no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Ele avisou o seu filho, Ismael, que já sonhei esse jeito. Olha que uma educação do filho, como que um filho educado, a ética desse filho, está falando, o pai, o que sonhou, tem que realizar, porque o Senhor é o profeta de Deus, uma pessoa infalível. O que o Senhor sonha diferente que outras pessoas, isso é ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Olha, o filho fica pronto para realizar, o pai realizar o que ele sonhou. Por isso, o pai levou ele para degolar, sacrificar ele, temos que sacrificar ele no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Que quando chegou ao lugar, começou a sacrificar, Allah subhanahu wa ta'ala mandou que dizemos carneiro para degolar, sacrificar em lugar de Ismael esse carneiro.
Allah subhanahu wa ta'ala falou que já foi aceito. Isso foi um teste para o Senhor, que ele foi vitorioso nesse assunto. Que depois, isso até hoje, a comunidade islâmica, se vocês pesquisam, todo ano que os muçulmanos estão fazendo peregrinação na Meca, obrigatório um dia, aquele dia que chega, eles sacrificam um animal do caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. É recomendável para outras pessoas que também não estão fazendo peregrinação e fazer esse sacrifício que hoje os muçulmanos estão fazendo. Isso ficou um símbolo de aceitar a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, que hoje existe entre nós. Essa cultura é uma cultura que dizemos volta a história para o profeta Abraão com seu filho. Que depois o profeta Abraão foi, com a ajuda do seu filho, eles começaram a construir esse lugar sagrado, que depois vou falar. Realmente, o Ismael foi um filho bem educado, um filho bem firme, forte nesse caminho de Allah subhanahu wa ta'ala, que ele também foi o profeta o Criador Allah subhanahu wa ta'ala. O tempo um pouco também para o Senhor e deixar a opinião que o Senhor tem sobre esses assuntos. Sheikh, só pontuar um assunto aqui. Eu não sei se o senhor está me ouvindo perfeitamente aí. Perfeitamente, estou ouvindo. Tá, e outra, se tem alguns irmãos aí com o Sheikh, vê porque as pessoas estão entrando no endereço que o senhor enviou e não estão conseguindo acompanhar a nossa boa conversa. Pastor, está online, está na página e qualquer pessoa pode acompanhar, pode assistir o nosso live. Tá, então vamos lá. Antes de tudo, eu disse no começo que a nossa conversa aqui não é de costume junto à comunidade umbandista. Eu posso dizer assim, não é do escopo da religião, por exemplo, nós abordarmos um assunto como esse, tão nobre quanto esse, né, como esse de Abraão e de Ismael. No entanto, eu quero deixar claro que a religião de Umbanda, ela é uma religião monoteísta, tá? Ela é uma religião monoteísta, brasileira por direito, nasce no dia 15 de novembro de 1908, na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, com o médium Zélio Fernandino de Moraes, um homem muito simples, tá? Que identifica naturalmente a religião de Umbanda, que a religião de Umbanda é uma religião muito simples, por sinal. E o Espírito enviado por Jesus para trazer a religião de Umbanda também é um Espírito que traz a mensagem do monoteísmo. Então, nós podemos sim falar de Abraão com muita propriedade, mesmo que não seja de costume da religião, porque a religião monoteísta, em todos os seus braços, como o Sheikh mesmo assim disse, né? A religião cristã, muçulmana, entre outras religiões, ela deve muito a Abraão. Sim. Porque é o pai da fé monoteísta. Perfeito. Né? É um espírito que merece todo o nosso respeito, porque foi nele e por ele que nasce a ótica da religião muçulmana. E mesmo porque aqui nós não estamos muçulmana e monoteísta no contexto geral, né? E nós não estamos aqui pontuando as diferenças de ritos.
nós estamos aqui pontuando a ideia da causa. Nós somos hoje os efeitos da causa, né? A causa maior foi Abraão, naturalmente, quando o Criador, em todo o seu amor e misericórdia, enxergou Abraão, se eu não me engano, salvo meu erro, na terra de Ur dos Caldeus. Sim. Tá? E foi ali que Abraão, tendo uma ótica diferente, passou a compreender a ideia e a necessidade de adorar somente um Deus, né? Criador de todo o universo, Pai de todos os espíritos, Criador dos mundos. E aqui, resumidamente falando, nasce toda a ideia de Abraão na pessoa, ou melhor, Ismael na pessoa de Abraão, junto toda a história que o Senhor já resumiu, né? Com Agar, nasce Ismael. Que pouco também, Sheik, se fala na religião de Umbanda, no entanto, Ismael é um espírito tão nobre, um espírito digno do meu respeito, da comunidade umbandista, de toda a comunidade muçulmana e de todo ser que tem consciência histórica e que respeita toda a história. Tanto é que Ismael, depois do seu desencarne, se o Sheik me permite usar os termos umbandista aqui, depois do seu desencarne, como a religião de Umbanda é uma religião cristã, nós compreendemos que Jesus separa Ismael em toda a sua excelência, em toda a sua nobreza, em todo o seu conhecimento, para ser guia do Brasil. Poucas pessoas sabem disso. Então, se o senhor me perguntar como que você, Pai Júnior, vê Ismael, filho de Abraão com Agar, pai dos muçulmanos, como o senhor vê Ismael? Eu vou responder para você que eu o vejo como o guia do meu país, o que está com uma batuta na mão, regendo aqui aquilo que nós não alcançamos, porque estamos ainda num corpo físico e orgânico e nossos olhos, a nossa visão é limitada. Então, Ismael, para nós, é um espírito nobre. Perfeito, Abraão, um espírito nobre. Muito bom, perfeito. Realmente, essa história que passei, que quando olha que um filho está totalmente no ordem do pai, ele falou, pai, ele mesmo que está sabendo que vai ser de sacrificado nesse caminho, falou, pai, realiza, porque o Senhor é profeta de Deus. O que o Senhor sonhou é certo, o ordem de Deus. Isso está mostrando um nível de um filho que está obedecendo o seu pai, está ficando no ordem do seu pai, está realizando a palavra do pai, está mostrando como é educado esse filho, que ele, desse jeito, fica totalmente concorda com o pai. Realmente hoje nós também, através de Ismael, espírito dele, educação dele, hoje um exemplo para nós. Que até que esse lugar sagrado, o Pai Júnior, com certeza o Senhor sabe, e outros irmãos que não sabem, e para saber, que esse lugar sagrado que hoje existe, a Meca, onde que os muçulmanos estão fazendo peregrinação, isso foi construído através do profeta Abraão e seu filho Ismael. Que o Ismael estava ajudando seu pai, os dois construíram esse lugar sagrado. Por isso, esse lugar sagrado não é só para os muçulmanos,
esse lugar sagrado é para todos os monoteístas, todas as pessoas que acreditam no judaísmo, cristianismo, o islamismo, muçulmanos. Esse lugar hoje deveria ser um lugar sagrado para cada um de nós, seja judaísmo, seja cristianismo, seja um islamismo muçulmano. Porque todos nós, como que o Senhor também está falando, estamos pegando espiritualidade através de o Ismael. Quando a gente acredita no Ismael, a atividade dele, a palavra dele, a gente está percebendo na história que esse lugar sagrado foi construído através do pai, o seu filho, Abraão e Ismael. Está mostrando que era um lugar sagrado que eles começaram a construir, realizar, com a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, fundar esse lugar. Por isso, hoje, todos nós, todas as pessoas que estão ouvindo agora a nossa voz, que deveria voltar e estudar a história desse lugar sagrado, e como é que é um lugar sagrado para nós e para outras pessoas também. Por isso, se Deus quiser, para frente e mais vamos conversar sobre esse assunto. Isso hoje, pedimos desculpa que atrasamos um pouco, mas a nossa conversa vai continuar, se Deus quiser, cada 2 semanas a gente vai continuar esse debate e conversas. Por isso que o profeta, profeta Moisés, pegou espiritualidade através de Ismael e Abraão. O profeta Jesus pegou espiritualidade através de Ismael e através de profeta Abraão. O profeta Muhammad está na continuação do caminho do profeta Abraão, porque todos os profetas que foram revelados, cada um aceita o profeta anterior e completa, continua o caminho dele para frente. Por isso, hoje nós todos estamos no mesmo caminho, precisamos cada um entender o outro. Nós estamos no mesmo Criador, o Deus único, poderoso, que criou o mundo inteiro, não gerou, não foi gerado. Ele é Criador de todos nós. Eu que o chefe está falando, Pai Júnior, que está falando para vocês. E vocês que estão ouvindo agora a nossa voz, todos nós somos criatura dele. Ele é o Criador, Deus único. Por isso vamos conhecer melhor essa cultura dos irmãos Umbanda, cultura islâmica, pensamento do islamismo, pensamento do cristianismo, cada vez mais aproximar. Tempo para o Senhor e pode, mais últimas palavras, o Senhor pode me deixar. Sheikh, assim, o termo Umbanda, né? O termo Umbanda significa para nós conjunto das leis de Deus, conjunto das leis divinas. O que é Umbanda? A Umbanda, no meu conceito, é uma mãe, tá, de braços abertos, que agrega valores de todos os povos, nações e línguas. Então, graças a Deus, nós, dentro da religião de Umbanda, não temos preconceito, porque a religião não nos permite, né? Nós agregamos valores de nossos irmãos muçulmanos, nossos irmãos judeus, nossos irmãos africanos, indianos, de todos os continentes, de todos os povos, de todas as nações e de todas as línguas. E desta forma, nós vamos, a partir do momento que nós agregamos esses valores, nós vamos caminhando para frente, porque o objetivo maior da religião é nos levar para frente, né? Em direção ao nosso alvo maior, que é o sagrado, que é o Criador de todo o universo, como o senhor acabou de dizer. Que nós, pelo menos aqui na tenda espírita de Umbanda, Mensageiros de Aruanda, temos enviados, embaixadores, espíritos enviados de Deus,
que trata essa ideia e usa um termo com relação a Deus que poucos usam. Alguns espíritos dizem que Deus é o incriado, aquele que nunca foi criado, aquele que pouco se pode falar dele, e quando se fala, nós devemos ter muito respeito. Então, assim, quando eu falo sobre esse tema, eu sempre falo debaixo de muitos cuidados, né? Porque algumas pessoas que vão ver essa live vão até questionar como pode, né, um umbandista tá falando com um sheik, né? Um sheik representante da religião muçulmana. Como pode isso, né? Dentro da ótica limitada da coisa. Mas nós que enxergamos a amplitude, sobretudo na sua base, que é o amor e a caridade, isso nos une. Como o senhor falou do lugar sagrado, onde não é só dos muçulmanos. Perfeito, sim. Não é isso? É de todos quanto compreende essa ideia. Todos quanto compreende o que representa esse solo sagrado. Como, por exemplo, para eu entrar dentro da tenda, que eu considero que é um lugar sagrado, eu beijo o chão. Porque sei que, por vezes, eu não sou nem digno de lá estar. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, me permite isso. Então eu entro, adoro a Deus, dentro da religião que é monoteísta, que se diferencia da do Senhor e de diversos outros braços religiosos, mas que se funde e se une no amor e na caridade. Eu sei o tanto que o Senhor e os meus irmãos, se é que eu posso chamar assim, se o Senhor me permite, os meus irmãos muçulmanos passam. O sofrimento que é ser igualado ao extremismo, quando o Senhor e todos os meus irmãos muçulmanos, religiosamente falando, nunca pregou isso. Eu sei o quanto nós, da religião de Umbanda, sofremos preconceitos. Sim. Porque pessoas não compreendem a religião como ela é, devidamente como ela é. Então, não compreendendo, gera diversas especulações, né? Pontos de vista distorcidos sobre a religião. Então, assim, por que eu estou pontuando isso? Porque é tão bonito, Sheik, é tão bonito isso, a gente poder conversar, poder expressar, falar de Abraão, falar de Ismael. Existe um livro chamado Brasil, Coração do Mundo, escrito por Chico Xavier, psicografado por Chico Xavier, Sim. por através de um espírito chamado Humberto de Campos. Lá está relatado sobre Ismael. Muito bom. Tá? Então, assim, eu tenho um livro agora recentemente lançado também, Umbanda, um Caminho de Luz, onde relato também sobre Ismael. Então, assim, a história está aí, Sheik. Ela é para todos. E nós devemos realmente conhecer, né, e valorizar os bons costumes e desmistificar de alguma forma as ideias que são erradas. Né? Então eu sei, volto a dizer, o tanto que o senhor sofre aqui no nosso país, aqui no Brasil mesmo, tentando mostrar o que a religião muçulmana veio fazer, o que ela representa, qual é o Senhor que ela professa, desvincular essa ideia, né? Se o senhor me permite, eu sei que é até um pouco agressivo falar isso, mas é necessário desvincular essa ideia
ruim que existe no povo, essa ideia precoce, se é que eu posso dizer isso, porque preconceito é um conceito antecipado das coisas, né? Essa ideia ruim sobre vocês. Eu tenho irmãos muçulmanos que eu amo de paixão, gostaria de poder abraçar a todos, beijar a todos e mostrar o quanto a Umbanda é grato a Ismael, é grato a Abraão, mesmo os nossos irmãos umbandistas, de princípio, não compreendendo essa ideia, porque pouco se conversa sobre isso. Muito bom, perfeito. Realmente, quando que a gente olha que o profeta Abraão, com o filho dele, Ismael, eles que, como pai do monoteísmo, eles que a nossa religião e volta para eles, por que a gente não deveria estudar sobre Ismael? Por que a gente não deveria estudar sobre Abraão? Pensamento deles. O que eles deixaram hoje para nós, realmente nós hoje precisamos descobrir isso. Por isso, cada vez para frente, se Deus quiser, isso início de nossos lives e conversas, vamos com certeza para frente continuar a nossa conversa. Cada vez vamos deixar os assuntos diferentes para vocês conhecerem mais sobre a nossa comunidade, conhecer mais sobre Umbanda, a comunidade de Umbanda conhece mais sobre os muçulmanos, os assuntos que comum entre nós, vamos unir as coisas que é diferente e vamos dialogar, conversar, cada um deixar a sua opinião. Por isso nós somos irmãos e vamos ficar bem firmes nesse caminho. Mais outra vez, estou pedindo desculpa de demora, tecnicamente atrasamos, mas vamos resolver que outras semanas e outros lives a gente fica em cima da hora e entra no live. E eu também agradeço a comunidade de Umbanda que tinha paciência com a gente, estão ouvindo a gente nesse momento, a comunidade muçulmana que eles também está ouvindo a gente, nós somos irmãos e por isso bem firme vamos para a frente. A minha parte, agradeço a participação de todos vocês e agradeço o nosso pode ser a última palavra, a sua palavra, e para finalizar. Sheikh Khalil, eu agradeço a oportunidade, de alguma forma, do senhor ter me escolhido para representar a religião de Umbanda de alguma forma. As casas de Umbanda, ritualisticamente, elas também se diferenciam. E não tem quem, de alguma forma, represente essa religião, porque nós já temos um representante, que é Jesus, o caboclo das 7 encruzilhadas. E eu costumo dizer que o grande codificador foi um homem simples, um caboclo, Zélio Fernandino de Moraes. Quando eu digo representar a religião de Umbanda, Pai Júnior, eu digo dentro desse espaço que o senhor está me dando. Então, assim, a religião de Umbanda, ela é a manifestação dos espíritos ou do espírito para a prática da caridade. É isso que nos une. Então, assim, profunda gratidão pela oportunidade do senhor me dar a honra de poder falar com o senhor, porque o senhor é uma autoridade. O senhor é uma autoridade pelo qual eu tenho o meu respeito. E que Alá continue te abençoando. O senhor tem um brilho muito grande e um coração gigante. Continue nessa caminhada,
abraçando os pobres, os necessitados, os aflitos e anunciando o amor. Esse é o caminho. Muito obrigado, irmão. Agradeço ao Senhor também. Se dizer, outros lives vamos continuar nos falando mais outra vez. Agradeço a todos vocês que deixaram um tempo para acompanhar a gente, a comunidade Umbanda e a comunidade islâmica, e o nosso querido irmão e pai Júnior. Uma boa noite para todos vocês. Até próximos lives. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.